E aí, como é que você tá? Pô, eu tô te acompanhando aí, você não para, né? Então, vários documentários saindo aí, você tem o teu podcast também, né? Pô, show de bola, hein? Parabéns pelo trabalho que você vem realizando. Obrigado, cara, obrigado. Estou muito feliz. A gente acabou de lançar um documentário, né, sobre o batismo do Thiago Nigro, né, que foi lá no Rio Jordão, em Israel. E um pouco depois lançamos um documentário sobre o método Destiny, que é aqui do Instituto Destiny, onde eu trabalho, com meu irmão Thiago Brunet. Cara, é fantástico, Marcos, porque o mundo de hoje ele permite que a gente conte histórias em vários formatos. A gente está aqui fazendo uma live no Instagram, que depois vai para o seu podcast. A gente pode fazer um filme, documentário, a gente pode fazer um texto. Então, assim, nós vivemos hoje um momento maravilhoso da comunicação, onde todo mundo que quer e se dedica, estuda um pouco, consegue avançar, contar boas histórias e atrair seguidores. E vender seus produtos. Bacana. E ainda vender os produtos, né? Bacana. Né? Uma coisa muito interessante, Marcos, para a gente pontuar para as pessoas que estão nos acompanhando é o seguinte: a comunicação ela é para todos. Para todos. Se você quer ter resultados na internet ou no mundo offline, se você quer influenciar pessoas, se você quer alcançar, entregar uma mensagem, você precisa saber se comunicar. Há 20 anos, quando eu estava entrando na faculdade, a comunicação, o jornalismo, né, era um mercado muito forte, e até hoje eu precisava fazer uma faculdade para trabalhar no jornal. Para fazer o que eu faço hoje, eu não preciso de uma faculdade, mas eu preciso saber me comunicar. Então, hoje, a comunicação ela é uma habilidade, ela é algo que está associado ao que você faz. Então, quem é advogado, quem faz crochê, artesanato, quem é enfermeiro, quem é do mercado de beleza, de gastronomia, você precisa ter a sua habilidade no seu ramo e precisa saber se comunicar. E a boa notícia é que a comunicação não é um dom. Não é algo que nasceu comigo. Ah, mas você é descolado. Você... Não. Comunicação é um conjunto de técnicas e ações e isso a gente aprende. Há 4 anos, eu não conseguiria estar fazendo uma live porque eu não sabia me portar, eu baixava a cabeça, eu gaguejava muito, era horrível no vídeo. Então, o que eu fiz? Eu treinei sozinho, de frente para o espelho. Eu me gravei e ficava vendo como que eu gesticulava. Até pouco tempo atrás, eu falava muito com as mãos, ainda falo. Mas hoje já me controlo mais. Por quê? Isso é treinamento. Então, você que está nos acompanhando, se você tem vergonha de fazer vídeo, se você tem vergonha de se expor, porque as pessoas vão rir de mim, vão falar mal, eu vou ser criticado. Calma. Críticas sempre vão existir. As pessoas sempre vão falar mal de você, seja você boa no que faz ou ruim no que faz. Então, já que elas sempre vão falar, só te resta 2 opções. Ou você faz e avança, ou você para com medo das críticas. Eu te aconselho a treinar e avançar, porque comunicação é para todos. E aí você falou de um ponto importante, até já vi que tem uma pergunta ali falando sobre essa questão da timidez, né? Você falou que tinha dificuldade de fazer uma live, o que é difícil da gente imaginar hoje vendo você fazer. Eu sou extremamente tímido, né? A minha personalidade é uma personalidade mais retraída, mas é o que você falou, a gente foi treinando, a gente foi insistindo e a gente definiu como um objetivo que era importante para a gente ter essa comunicação em rede social, né? O que você diria que é o primeiro passo aí para quem quer também fazer uma live, também aparecer na rede social, né? Como é que você vê esse primeiro ponto ali para quebrar esse gelo e para sair ali da inércia de ser uma pessoa tímida? Tem muita gente, Marcos, aliás, a pergunta é muito boa, parabéns aí para quem enviou. Tem muita gente que confunde sentimento e fala que eu sou tímido e eu não vou falar. A timidez não impede ninguém de falar. Não impede. Outros fatores, eu acho que o medo de ser criticado é muito maior. O medo de não saber o que falar é muito maior. O que eu defendo, né, eu falo isso no livro, é que todo mundo tem uma mensagem. Você que está nos acompanhando, você tem uma mensagem. Você não está no mundo à toa. Tá? Você não é uma obra do acaso. Não é. Existe um plano, um propósito, uma mensagem para a sua vida que você precisa entregar. Porque tem gente que precisa ouvir aquilo que você já viveu, superou, passou, aprendeu e sabe ensinar. Aí o ponto está aqui.
Se a sua mensagem é boa, por exemplo, hoje a minha mensagem é incentivar as pessoas a entregarem a mensagem delas. Hoje a minha mensagem, o meu trabalho faz parte de capacitar as pessoas. Eu compartilho com as pessoas o que eu sei de jornalismo, produção de texto, cinema documentário, roteiro, copy, comunicação digital. Então, o que eu sei, eu compartilho gratuitamente. Tenho também meus produtos, a mentoria, mas eu compartilho muito gratuitamente. Sim. Então, a pessoa, ela pega esse conhecimento, ela modela a mensagem dela e aí ela chega a um ponto. A minha mensagem ajuda as pessoas, é justa, é honesta. Então, ela é boa. Se ela preenche esses quesitos aqui, ela é boa. Já que ela é boa, ela precisa ser entregue. Aí a pessoa precisa se perguntar o seguinte: o que é maior? O meu medo? A minha timidez? A minha vergonha? Ou a minha mensagem? Eu te respondo, é a sua mensagem. Então, se a sua mensagem é maior, porque ela pode transformar a vida de alguém, porque o seu medo não vai transformar a vida de ninguém. A sua timidez não vai transformar a vida de ninguém. A vergonha que você não vai transformar a vida de ninguém. Mas a sua mensagem vai. Então, você precisa entregar. Então, diante disso, vence todos esses inimigos da comunicação e entregue a sua mensagem. O que eu estou propondo, Marcos, e o que eu proponho às pessoas é uma mudança de postura. Sabe? Não existe mágica, fórmula mágica, um choque que vai te fazer. Não existe isso. Existe uma mudança de pensamento que gera uma mudança de postura. Quando eu entendi isso, eu falei, eu preciso aprender a falar para uma câmera, porque eu preciso contar para as pessoas o que eu sei, o que eu aprendi. Eu incentivo que as pessoas façam o mesmo. Elas parem, conversem com elas mesmas e falem, caramba, eu posso ajudar as pessoas. Então eu vou vencer a timidez em nome da mensagem que transforma. O primeiro passo é esse, é entender que a sua mensagem é maior. É fundamental para você ter um negócio grande, você formar líderes, você formar um time e esse time seguir a tua visão, né? E eu sinto que isso falta muito nos empreendedores de hoje, né? O empreendedor, muitas vezes, ele está preocupado em organizar o negócio, estruturar, mas ele não trabalha a liderança, né? Como que você faz essa relação da liderança, da cultura com a comunicação? Eu acho que é uma ligação que é até difícil de soltar uma coisa da outra. Quando a gente se propõe a liderar algo, um projeto, uma empresa, a gente tem uma visão, a gente sabe onde a gente quer chegar. E a gente precisa passar a nossa visão para as pessoas. O que eu vejo muito nas empresas, nas consultorias que eu dou, nas palestras, é uma dificuldade no feedback. Tem muita gente que reclama, mas o chefe falou isso e depois eu fiz e ele não falou nada. Ou então, ele deu uma ordem, eu fiz do meu jeito porque eu entendi desse jeito, e depois ele veio reclamar, eu só recebo feedback negativo. Então, existe uma falha de comunicação. Todo mundo que passa por isso e sabe do que eu estou falando passou por um problema de falha de comunicação. O ideal é quando você tem uma missão, valor, é que você converse com as pessoas, porque comunicação é o seguinte, pela teoria da comunicação, a comunicação ela depende de um emissor, né, alguém que vai falar, e de um receptor. Então, a comunicação se dá quando uma mensagem é emitida e o receptor a recebe e a compreende. Se você fala e as pessoas não entendem, você não se comunicou com ninguém. Você fez uma palestra mal sucedida. Comunicação é quando o outro entende. Só que no meio do caminho existe uma coisa chamada ruído. E como é que a gente desfaz o ruído? É depois de falar, você perguntar, Marcos, o que você entendeu do que eu acabei de falar? Você pode me dizer? Por quê? Porque a formação que eu tenho é diferente da sua, é diferente do seu funcionário, é diferente do meu irmão, é diferente das pessoas que estão à minha volta. A forma de entender o que uma palavra significa para o outro não significa para mim. Sim. Então, é muito importante que quando você passa a sua visão, onde você quer chegar, qual é a tarefa, você pergunte o que você entendeu, para saber se é realmente aquilo que eu quero chegar.
E não se surpreenda. Quando você fizer essa pergunta, muito provavelmente a pessoa vai te responder algo que não era o que você mandou fazer. Então, o ponto é aí. A comunicação, ela está em tudo. A comunicação não serve só para você... Ah, eu quero ser famoso. Ah, eu quero fazer 1 milhão em 6 dias. A comunicação serve para muito mais do que isso. Para que você se dê bem com as pessoas que moram na sua casa, da sua família, do seu trabalho. Para que você alcance resultados. É preciso se comunicar de uma forma que as pessoas entendam. Tá? Então, o fundamental é isso. É você falar e pedir que a pessoa diga o que ela entendeu, para ver se é certo, se ela entendeu corretamente. Perfeito. Você colocou vários pontos importantes aí em relação à questão da liderança, né? Primeiro, a liderança é você dar, né? Você oferecer, você dar feedback, você elogiar, você parabenizar, você premiar e também cobrar, né? E cobrar que as atividades sejam feitas, né? Então tem muito empreendedor que ele dá, elogia e não cobra, que é um empreendedor muito permissivo, né? E tem também o oposto, que é aquele empreendedor, aquele gestor, né? Que ele cobra e nunca elogia, né? Então, até o Marcelo Germano tem uma alusão interessante nesse sentido, que é como se fosse um banco, né? Você precisa depositar e sacar, né? Nem ficar com saldo excedente de elogios e nem também só criticar, né? Então, acho que esse ponto é bem importante. O segundo ponto é a cultura do feedback, né? Nós vivemos num país em que o feedback ele é muito mal visto, né? Em casa, no dia a dia, né? As pessoas não conversam sobre os problemas que têm, né? E a empresa é um reflexo disso, né? Então, uma coisa que a gente trabalha muito dentro do nosso método é o feedback, né? A gente realmente, olha, você gostou do trabalho do colaborador? Dê o feedback positivo. Você não gostou? Senta com ele, alinha, né? Tenha pelo menos um feedback mensal para pôr para colocar os panos, né, os panos limpos ali para poder fazer os alinhamentos, né? Então isso é fundamental para uma relação, para que a relação se mantenha por muitos anos, né? Eu tenho colaborador que está comigo aqui há 10 anos, eu tenho parceiros há 12 anos, né? Justamente porque a gente senta e faz esses alinhamentos mensais de feedback. E o outro ponto que você falou aqui é a delegação, né? Você delegar ao invés de delargar, né? Muito empreendedor delarga a atividade, que é o que você falou. Ele passa a atividade, não explica, não pergunta se ficou alguma dúvida, não faz uma reflexão junto com o colaborador se de fato ele entendeu o que foi passado, e aí a coisa não funciona. E ele volta no ciclo, Daniel, que é eu delego, ninguém faz, só eu faço bem, né? Só eu faço bem feito, só eu faço certo. E ele vai fazendo esse ciclo infinito, e aí ele fica sobrecarregado e nunca consegue expandir o seu negócio em função de não ter uma comunicação clara, ele não ter clareza muitas vezes e também não transmitir isso para o time, né? Então, acho que isso também é fundamental para que a coisa caminhe, né? Tem uma questão aí também, Marcos, de postura, né? O cara que é chefe, que é líder, ele quer dar uma ordem e quer que tudo aconteça. Só que não funciona assim. Só quando você tem um time muito bem treinado, que está há anos, que já entendeu, absorveu a cultura da empresa, a sua forma de pensar, é que vai funcionar. Você fala, eu quero assim, as pessoas vão fazer. Mas na maior parte do tempo, o líder precisa estar junto. Precisa acompanhar, olhar. Mas isso demora muito, gasta muita energia. E aí, você quer crescer ou não quer? Você quer fazer a diferença ou não quer? Você acha que você vai estalar o dedo e tudo vai funcionar? Não é assim. Eu quero falar também uma coisa sobre a maldição do conhecimento. A maldição do conhecimento, ela atinge pessoas como eu, você, pessoas que estão nos acompanhando. Pessoas que adquiriram algum conhecimento ao longo da vida, que estudaram, que leram, que fizeram curso. A gente aprendeu algumas coisas e aquelas coisas se tornaram óbvias para a gente. Se alguém virar para mim e falar, Daniel, como é que se escreve um texto jornalístico? Eu vou te falar rapidamente como é que é. Por quê? Eu passei 17 anos fazendo isso todos os dias da minha vida. Eu fiz uma faculdade para aprender a fazer isso. Aí você vai conversar com uma pessoa e a pessoa fala, mas o que é isso? Não sei. Aí, qual é a tendência da maldição do conhecimento? É você olhar e falar, que pessoa burra, coisa tão simples de fazer. Por quê? Porque é óbvio para você e você acha que todo mundo sabe. Agora, aplica isso em outras áreas, até na área emocional. Alguém fala de forma ríspida com você, né? E aí, por exemplo, se alguém gritar e me xingar, eu vou ouvir a pessoa e vou seguir adiante. Tem gente que vai chorar, que vai se
ofender. Aí a pessoa que é equilibrada vira e fala, pessoa fraca, frágil, não sabe se defender emocionalmente. Não sabe mesmo. Então, a maldição do conhecimento, ela tende a fazer com que a pessoa menospreze quem não sabe aquilo que é óbvio para ela. E qual é o problema disso? Qual é o problema disso? Porque aquela pessoa que está sendo menosprezada, ela tem um conhecimento que você não tem. Quando você cria essa barreira de que eu sou melhor do que ela, você para de ouvir, para de se conectar com aquela pessoa. E isso é ruim. Você deixa de aprender. E o outro ponto é que você deixa de considerar que aquela pessoa, ela não tem a mesma experiência que você. Ela não passou pelo mesmo processo de aprendizagem. Ela não sabe o que você sabe, porque a vida dela levou ela para outra direção. E aí o que você precisa entender? Que se você tem um compromisso com o resultado, com o próximo passo, com a vitória, com o crescimento, você tem que ir até aquela pessoa e ensinar. Ensinar. Olha, cara, eu vi que você fez dessa forma, esse jeito aqui que é o melhor, sabia? Porque não adianta olhar para a pessoa e falar burra, não sabe fazer, mas isso não leva a lugar nenhum. Isso só cria problema, isso é péssimo e a pessoa não vai avançar. Então, se você quer avançar, quer crescer, você vai precisar de pessoas. E se você nota que alguém não sabe o que você sabe, vai lá e ensina, porque vai ser melhor para ela e para você. Todo mundo sai ganhando. A gente falou sobre feedback. E tem muita gente que tem dificuldade de falar, mas como é que eu vou dar um feedback negativo? Como é que eu vou falar para aquela pessoa algo que ela errou? Sim. E aí eu vou recorrer ao maior comunicador de todos os tempos, que é Jesus. Jesus usava uma técnica maravilhosa, que ele não respondia. Quando ele estava numa situação tensa, de crise, Jesus passou a vida inteira, né, dos 30 aos 33, quando ele revela a mensagem dele, ele passa a ser perseguido pelos fariseus. Os fariseus é um grupo político dos judeus daquela época que não aceitavam que Jesus era o Filho de Deus. E eles achavam que Jesus era contra, né? O que Jesus fazia afetava o negócio deles, afetava a organização deles. Então, a todo momento, os fariseus procuravam botar Jesus contra a parede para que Jesus falasse alguma coisa que pudesse ser mal interpretada e aí pudessem prender Jesus. Então, sempre que um fariseu chegava perto, sempre não, mas na maior parte das vezes que um fariseu chegava perto de Jesus, era para fazer uma pergunta delicada. E o feedback negativo é também um momento delicado, em que uma palavra mal colocada pode gerar uma crise. A conversa pode virar uma briga. E o que Jesus fazia? Ele, em vez de responder diretamente ou ser direto, né, ele fazia uma pergunta. Legal. Por quê? Porque ao fazer uma pergunta, ele fazia com que a pessoa do outro lado refletisse. Tem um momento da história de Jesus que é muito famoso. Uma mulher é pega em adultério. Ah, eu ia falar isso agora. E os fariseus levam a mulher pega em adultério até Jesus. Pela lei dos judeus naquela época, uma pessoa pega em adultério deveria ser apedrejada. Então os caras queriam falar, vamos ver esse cara fala que é o Messias. Ele é bonzinho, mulher tá em adultério. Né? Eu vou perguntar para ele. E aí, o que a gente faz? Porque se ele falar que mata, apedreja, eu vou virar para os seguidores dele e falar, esse Messias é de nada, fala de amor, mas mandou apedrejar. Se ele falar que não é para apedrejar, eu vou virar para os líderes judeus e falar, ele está sendo contra a lei de Moisés. A gente precisa tirar esse agitador do nosso meio. Então, a resposta sim ou não criaria problemas para Jesus. E aí, o que ele faz? Né? Ele dá uma orientação em que ele faz as pessoas refletirem. Atire a primeira pedra quem não tem nenhum pecado. Algum de vocês tem algum pecado? O que Jesus fez ali, né? Ele fez as pessoas refletirem. E aí o cara olhou e falou, bem, atire a primeira pedra quem não tem nenhum pecado. Eu tenho, então não vou atirar. O que aconteceu? Um por um as pessoas foram saindo. Então, Jesus, ao levar as pessoas a refletirem sobre aquela situação, ele mudou o comportamento delas. E o que eu sugiro aqui, na hora do feedback negativo, é falar, olha aqui, você não acha que seria melhor ter feito desta forma? Porque as pessoas, elas aproveitam às vezes esse momento para descarregar a raiva.
Você é burro, você não sabe o que fazer, você tem problema, você não aprendeu. Às vezes a pessoa não aprendeu mesmo. E a gente precisa ter empatia e respeito. Então, qual é a solução, a de Jesus? Faz uma pergunta, faz ela refletir. Olha, não seria melhor se você falasse num tom um pouco mais baixo? Você não acha que seria mais proveitoso para todos da empresa se você chegasse no horário? Exatamente. Em vez de falar assim, atrasado, você não sei o que lá. Então, a forma de falar, isso é comunicação pura e simples, ela transforma conversas, ela mantém um clima bom, ela faz com que as pessoas aceitem melhor aquilo que você está compartilhando. A forma de falar, como falar, faz toda a diferença. É isso que você falou, né? E realmente, quando você vai dar um feedback, você focar no que você... Na priorização, né? Porque às vezes a pessoa vai dar um feedback porque está cansado de várias coisas, né? E aí vem aquela... Vomita tudo, né? Todos os problemas que estão acontecendo, né? Eu até estava falando com uma mentorada minha, ela tem uma reunião, inclusive, hoje, meio-dia, com uma grande empresa que ela atende, né? E ela estava brava com algumas questões e tal, e ela ia para a reunião com várias coisas para resolver. Eu falei, cara, não faça isso. Pega o ponto principal, com calma, discute aquele ponto, o restante você conversa em um outro momento, né? Então, quando você tem um feedback até mais denso para dar, prioriza um ponto, conversa, traz essa reflexão, né? Porque realmente, se você colocar ali tudo de uma vez só e se você estiver estressado, fatalmente aquele feedback não vai funcionar. Ó, o pessoal está pedindo informações do livro aqui, ó. É esse livro aqui, tá? Tem lá tá para você comprar na Amazon, lá. Descubra a sua mensagem e multiplique os seguidores, tá? Então comprem, eu recomendo. Até o link tá na minha bio também. Quem quiser depois vai na minha bio, o link tá lá, do livro. Ah, lá, tem na bio também, ó. Pode entrar lá no Daniel e pegar na bio. Ó, o pessoal tá trazendo aqui, o livro é muito bom, um livro fantástico, o pessoal elogiando muito os livros aqui. Ó, legal. Obrigado, caramba, gente. Muito obrigado pelo carinho. Comentário aqui. O pessoal elogiando muito hoje o podcast. Estou iniciando no marketing digital, mas estou muito travada, não consigo gravar vídeos. Eu travo na hora de aparecer. Alguém me ajuda? Um ponto importante nisso é você começar a fazer ruim mesmo. Os primeiros vão ser ruins, cara. Não adianta você achar que vai começar a fazer... Né? Então, o que a gente recomenda é, até dentro da nossa mentoria, né? Você estruturar um planejamento do que você vai gerar de conteúdo a cada dia, né? E fazendo, né? E também, um ponto importante, né, Daniel, para entender um pouco do público, é você entender quais conteúdos que você está fazendo estão tendo não só likes, mas as pessoas compartilhando, as pessoas comentando, salvando, né? Como é que está o resultado daquele conteúdo para que você possa produzir conteúdos similares. Uma sugestão para essa pessoa que mandou aí o comentário é o seguinte: faz um story 15 segundos. Em 24 horas ele some. Se ficar ruim e você não gostar, ele vai sumir. Sabe? E outra coisa, não existe, gente, esse fiscal de roteiro, de beleza estética de vídeo, sabe? As pessoas vão ver, tem gente que não vai gostar, tem gente que vai gostar, mas o importante é o passo. Você já fez um, depois você fez outro. É como eu falei, há 5 anos eu não pensava que eu estaria numa live, que eu faria programa no YouTube, que eu falaria na televisão, eu não pensava nisso. Porque eu não gostava, eu ficava envergonhado. No que eu vou falar? Mas você vai treinando, faz uma vez, faz 2, faz 3. Daqui a pouco você perde o medo, né? E começa a melhorar cada dia mais. O primeiro passo é o mais importante. Ó, uma pergunta muito boa aqui. Como descobrir a minha mensagem / propósito, né? Um ponto, o Daniel vai poder responder isso melhor do que eu, mas acho que o primeiro ponto é você parar para pensar sobre isso, né? Porque muitas pessoas tem que refletir. Automático, né? E aí elas não param um momento, um dia, né? Eu, por exemplo, todo domingo de manhã tem um santuário aqui em Curitiba. Eu gosto muito de ir cedo lá, não tem ninguém. E aí eu faço as minhas orações e fico ali 1 hora pensando, refletindo, levo meu caderninho e anoto, né? Às vezes a pessoa tem um tempo para parar para pensar sobre isso, sobre o que ela gosta de fazer, qual a transformação que ela faz, já ajuda a definir isso também, né, Daniel? Claro. A gente vive num mundo muito corrido, tem que fazer muita coisa. E aí a gente entra numa questão que é a gestão de tempo. A gente precisa saber dosar o nosso tempo. A gente precisa ter um tempo para descansar, né? Tem gente que pensa assim, o cara trabalha muito, ele nem dorme. Quem abre mão do sono está fazendo mal para a própria saúde e para o próprio trabalho. Porque se ele não parar para descansar o cérebro, no dia seguinte ele não está bem. E se ele não se distrair, tiver um lazer,
ele vai estar sempre usando o mesmo lado do cérebro, que é o que vai estar executando, está criando. Quando você se distrai, vai ler um livro, vê um filme, você está usando uma outra parte do cérebro e aquela que trabalha está descansando. Então é fundamental dormir bem, é fundamental descansar para que as ideias boas possam te encontrar no meio do caminho. Agora, sobre propósito e mensagem, é o seguinte, Marcos, não são a mesma coisa. Propósito de vida é uma coisa, mensagem é outra. Mensagem você pode mudar. Eu posso hoje estar falando sobre comunicação, sobre como encontrar sua mensagem, e daqui a 10 anos eu posso ter uma outra mensagem. Sei lá, como... Não sei, posso ter uma outra mensagem. Como ajudar pessoas que estão presas, como ajudar pessoas a se livrarem das drogas, como ajudar pessoas a encontrarem a cara metade. Não acredito em cara metade, mas é só um exemplo. Eu posso mudar a minha mensagem. O que eu não mudo é o meu propósito. Tá? Então, vou explicar o que é o propósito. O propósito é aquilo que você faz que, mesmo que de graça, você vai continuar fazendo. Mesmo se você não receber um centavo, você vai fazer e vai ficar feliz. Cada um de nós nasceu e tem um propósito de vida. O que você observa nesses outsiders, nesses caras fora de série, de características que levaram eles, primeiro, a chegar nesse nível, né? Porque acho que todo mundo quer saber o que eles fizeram para chegar nesse nível e depois para se manter também engajado com as empresas, com o negócio e também com o propósito. Que é uma coisa que a gente já falou lá no início da conversa. Os ambientes que eles frequentam são frequentados por pessoas que querem crescer. 2, eles não estão preocupados com o dinheiro. O dinheiro não é um objetivo. É muito curioso isso, né? Esses caras super ricos, super bem-sucedidos financeiramente, eles não têm o dinheiro ou a aquisição de dinheiro como meta. Porque se fosse uma meta, eles já tinham parado. Exatamente. Eles estão focados na transformação que eles proporcionam às pessoas. O dinheiro acaba sendo uma consequência. Tem gente que eu sei que... A gente vive num país que é muito desigual, muitas pessoas passam por muitas dificuldades, e o sonho da pessoa é só ter um salário maior. Mas acontece que se um dia ela tiver esse salário maior, ela vai continuar sentindo um vazio, ela vai querer mais, ela vai querer mais. Porque quando o dinheiro é um grande objetivo, essa pessoa dificilmente vai encontrar felicidade e vai se dar por satisfeito. Então, uma característica desses caras é que eles não estão de olho no dinheiro, eles estão de olho no propósito. Né? Bacana. E uma outra coisa que me inspira muito neles, eu aprendo muito, é que eles estão sempre pensando no próximo passo. Eles não se dão por satisfeitos. Alguns deles podiam estar aposentados aos 30 anos, aos 35 anos. Por que continua fazendo? Por que o Flávio Augusto, cara, bilionário, se propõe a ter uma rede social e ficar dando dica para as pessoas? Ele precisa de mais dinheiro? Não. Tá bom, ele podia estar... Mas porque ele quer formar pessoas que entendam de vendas, porque isso vai melhorar a vida das pessoas. E a alegria é quando você ouve alguém falando assim, ó, eu ouvi a sua mensagem e agora eu estou fazendo isso e eu sou uma pessoa mais feliz. Isso vale muito mais do que dinheiro. Muito mais do que poder, muito mais do que fama. É quando você sabe que uma ação sua, o seu trabalho, transformou a vida de alguém. Então percebe que essas características, elas são características que o Daniel trouxe nos caras de sucesso e são características que a gente não vê na maioria dos empreendedores que estão na operação do negócio. Né? Então você vê que o que você fala é exatamente o que as pessoas não estão fazendo muitas vezes. Né? Então aí o resultado que muitos acabam não tendo. Né? Qual a mensagem que você quer deixar aí para os empreendedores? Gente, invistam em aprender sobre comunicação. Você pode até falar para mim, Daniel, mas eu não quero gravar vídeo, mas eu não quero ser influencer, mas eu não quero lançar um infoproduto. Tudo bem. Mas ao aprender a se comunicar, você começa a entender como as pessoas funcionam. E isso vai gerar frutos para o seu negócio. Ao aprender a ouvir, porque comunicação é ouvir também, você vai começar a dar passos maiores, porque você vai estar atento a dicas que talvez antes você não estivesse. Se você aprender a se comunicar melhor, você vai conseguir dar orientações de forma mais efetiva, feedbacks de forma mais assertiva. Então, busque se comunicar. E se você tem a vontade de escalar na internet, aí seja um estudante profissional de comunicação digital, porque isso é capaz de transformar a sua vida,
a vida da sua empresa e das pessoas que te acompanham, seja os colaboradores ou os seguidores das redes sociais.